Foi realizado no auditório da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza a palestra Educação e Direitos Humanos. O seminário foi ministrado por Cláudio Mendonça, coronel da Polícia Militar e diretor do Colégio Militar de Fortaleza, por Hélio Leitão, secretário da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, e Carmen Lúcia Marques de Souza, delegada da Polícia Civil do Estado do Ceará. O momento trouxe temas relacionados aos direitos humanos e segurança pública. Meu caro Coronel Mendonça, minha querida Carmen, professor Maza, com quem eu tenho a honra de dividir esta mesa nesta noite de discussão, de reflexão, de debate sobre essa questão tão candente, segurança pública e direitos humanos. O professor Maza me falou que eu dispunha de 20 minutos para fazer a minha intervenção. Ora, eu sou forjado no Tribunal do Júri, onde nós dispomos de 1h30, prorrogáveis por 1 hora. Então, não sei como... Eu treinei em casa, professor Maza, eu consegui ficar em 50 minutos, não é? Não é exatamente o tempo que me foi conferido, mas eu vou tentar. Tranquilizem-se, é brincadeira, eu vou tentar me manter no limite do tempo que me foi conferido. Dizer-lhes, como palavras iniciais, que o meu discurso, a minha fala, não dá o menor ibope. É o discurso da racionalidade fria, é o discurso de quem não precisa nem quer jogar para a plateia, é o discurso, como eu costumo dizer, da racionalidade fria. É um discurso que não resiste, porque eu tenho a oportunidade aqui de falar para 40, 50 pessoas qualificadas do ambiente universitário, que vêm aqui para discutir, debater, refletir, mas não dá para competir quando juristas como Datena e Ratinho dizem para milhões de brasileiros que bandido bom é bandido morto, de que as cadeias brasileiras são verdadeiros hotéis e outras tolices. Então, decididamente, não dá para competir. Mas eu continuo perseverando naquilo que acredito, naquilo de que estou convencido. Para enfrentar essa questão, o tema em debate hoje, nós precisamos primeiro nos despir do que eu costumo chamar de populismo criminológico, o populismo penal. É muito cômodo, é muito fácil, agradável talvez, falar para a população, uma população que com justiça está temerosa, que foi violentada. Quem aqui não já sofreu algum assalto, alguma violência, ou teve alguém próximo, você já, né, pela tá balançando na cabecinha, né? Ou alguém próximo já foi também, alguém da família, não é? E então a gente tem medo, a gente tem receio, a gente tem aflição, e é muito fácil ouvir esse discurso, é um discurso cômodo, é um discurso agradável aos ouvidos, mas é um discurso que não corresponde à realidade. É um discurso que quem profere ou está enganado ou está enganando. Ou está enganado ou está enganando. De modo que, para fazer essa reflexão, fazer essa reflexão fria com vocês, a que eu me proponho. Na questão da segurança pública, não há soluções fáceis. Que ninguém venha brandir soluções fáceis. A questão é muito complexa. O fenômeno do crime, o fenômeno da violência, é um fenômeno complexo, é um fenômeno multicausal, para o qual concorrem inúmeros fatores. Quando acontece o crime, é porque todos os meios, todos os freios, todos os controles sociais já falharam, já falhou a igreja, já falhou a família, já falhou a educação, já falhou enfim, já falhou a sociedade. E aí a polícia é chamada a campo para intervir. Ora, a intervenção policial, ainda que bem feita, ela atua nos efeitos. Ela atua quando o fenômeno criminoso já se produziu. Ela atua quando o estrago já aconteceu. Então não vamos esperar das forças de segurança um papel miraculoso.
Eles não são a panaceia milagrosa para todos os males. É muito cômodo, mais polícia, mais polícia, mais polícia. Ótimo, mas só isso não resolve. Tanto assim que nós temos a maior taxa de encarceramento, uma das maiores taxas de encarceramento do mundo. O Brasil é o 4º país que mais prende. Não em termos proporcionais, não, em termos absolutos. Os Estados Unidos têm a primeira maior população carcerária é dos Estados Unidos, a segunda China, a terceira Rússia, 4ª Brasil. Com um problema, é que os Estados Unidos reduzem a sua taxa de encarceramento a 8%. A China reduz a sua taxa de encarceramento a 9%. A Rússia diminui a sua taxa a 24% e o Brasil aumenta a 33%. Nunca se prendeu tanto nesse país. Nós saímos de 90 mil presos em 2004 para 720 mil em 2016, em 12 anos. Um salto absurdo. E ainda assim, nós temos aí a violência como está. As soluções que se nos apresentam são soluções simplistas e falsas. Só a polícia não vai resolver isso, nem aqui, nem em parte nenhuma do mundo. Leis mais rigorosas. Outra piada. Outra piada. A lei dos crimes hediondos. A indústria do sequestro estava no Rio de Janeiro, prenderam o Medina, sequestraram o Medina, sequestraram a extorsão mediante sequestro, né? Sequestraram o Abílio Diniz e outros tantos. O governo Collor entra e diz, vamos acabar com esse negócio, lei dos crimes hediondos. Mais rigor penal, penas mais rigorosas, proibição de progressão de regime, uma lei eivada de inconstitucionalidades, que o professor Damásio de Jesus dizia que não devia ser chamada lei dos crimes hediondos, mas lei hedionda. 2 anos depois, aquela moça da novela foi morta. Um casal jovem, bonito, que tinha um relacionamento, um romance na novela, tinha uma relação extraconjugal fora das telas, o rapaz acabou matando a moça, um crime bárbaro, horroroso, mas qual é a solução? Equipara o homicídio qualificado a crime hediondo. Antes nós tínhamos a lei dos crimes hediondos, aumentou pena por tráfico e nunca se traficou tanto. Extorsão mediante sequestro, maior rigor penal, e o sequestro veio aqui para o nosso Nordeste. Aí vem equipara o homicídio qualificado a crime hediondo, e nunca se matou tanto neste país. Portanto, nós não podemos agir a golpes de sensacionalismo, de populismo penal. Ah, teve um problema, vamos fazer uma lei. Aquela lei dos crimes informáticos lá. Eu até acho que devia ter havido, sim, como de fato acabou havendo, a tipificação dos crimes cometidos por meio informático. Sem dúvida. Nós tínhamos projetos tramitando aí no Congresso Nacional há mais de 20 anos. E não acontecia. Aí foi preciso que aquela moça, Carolina Dickmann, uma moça bonita, da Globo e tal, teve fotos íntimas vazadas e foi extorquida por essas fotos e tudo mais. Aí não. Em 48 horas, vira lei. Até acho que é uma boa lei. Só acho que não pode funcionar assim. Se fossem fotos minhas íntimas, não ia dar o menor ibope. O Coronel Mendonça ia me gozar, ia me ligar. Que história é essa? Não ia além disso, mas foi a Carolina Dickmann. Então, essa questão penal, essa questão criminal, a questão da violência, tem que ser tratada com responsabilidade. A gente não tem que falar o que o povo quer ouvir, não. A gente tem que fazer uma discussão amadurecida, uma discussão séria. E aí eu passo a... O senhor controla meu tempo, porque senão vamos embora. Viu? E aí a gente passa ao ponto fundamental da discussão. Direitos humanos virou pauta maldita no Brasil. Falar em direitos humanos é falar uma palavra maldita. Ah, é defensor de bandido, é defensor de quem cometeu crimes. Gente, a defesa dos direitos humanos se resume a uma só coisa. A defesa da legalidade. Ponto. Defender direitos humanos é defender a legalidade. É claro que nós queremos uma polícia atuante.
É claro que nós queremos uma polícia que nos proteja a todos. É evidente quem não quer. Agora, esses agentes públicos que se submeteram a um concurso público, que são remunerados com dinheiro público, que são investidos de autoridade e têm, portanto, compromisso com a legalidade, devem agir dentro desses limites. Ponto. E, em algumas... o que a defesa dos direitos humanos promove não é outra coisa senão isso. Que essa ação estatal se processe dentro dos limites da legalidade. Sem excessos, sem violências desnecessárias, sem maldades, dentro dos rigores da lei. Ponto. É só isso. O resto é mistificação. Bobagens como, e os direitos da vítima? Ora bolas. Claro que a vítima tem direitos e o Estado tem a estrutura para assistir. Tem ou deveria ter a estrutura para assistir a vítima. A luta de direitos humanos, ela se coloca na defesa contra os abusos do Estado. Aquela pessoa que foi vítima de um crime, ela já tem ali a polícia para apurar esse crime, ela já tem um Ministério Público para acusar, tem a justiça para julgar. E os defensores de direitos humanos não têm outra missão senão assegurar a legalidade de todo esse processamento. Ponto. Ou é assim, gente, ou é a barbárie. Ou é assim, ou é o vale tudo. Portanto, trabalhar com essa mistificação de que direitos humanos é defender bandido, isso e aquilo, isso, na verdade, é um engano. E não é um engano de boa fé. Isso é enganar as pessoas. Isso não é boa fé. E nós temos aí, como eu falei que o meu discurso não ia empolgar ninguém. Esse discurso, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, de retrocesso conservador nesse país, esse discurso é um discurso contra-majoritário, vai na contramão do pensamento dominante. Eu tenho absoluta consciência disso. Os espaços públicos de discussão desse assunto estão tomados por personalidades públicas, por personalidades da mídia, que trabalham na contramão. Quantas e quantas carreiras políticas não são construídas com essa história aí? Discurso do medo, discurso do ódio. Nós somos o Estado da Federação que tem mais programas policiais. Temos mais horas de programas policiais. Só TV. Estou me referindo só à TV. E eu pergunto, o que esses programas, no que eles edificam? No que eles constroem? Ali eles expõem cadáveres, não é assim? Expõem vítimas, expõem pessoas acusadas de crimes que não foram condenadas ainda, podem ser absolvidas, claro, por que não? Glamorizam o crime, não é? Glamoriza o crime. No que é que edifica? E o espaço está tão contaminado que se você pegar um noticiário de TV, Carmen, mesmo que não é noticiário policial, faça o teste. Eu já fiz várias vezes. 70% é matéria policial. Tá bom, com outro tratamento, mais elaborado, um tratamento mais suave, mas é matéria policial. Pega-se um idoso que é maltratado por um cuidador numa cidade do interior do Amazonas e bota aquilo em cadeia nacional. Claro que essas situações existem. Claro que tem que ser coibidas, reprimidas, tem que ter uma ação policial, judicial. Mas você vai ocupar um espaço de TV com isso, meu Deus? Eu não quero ver isso na mídia, não. Eu quero discutir a educação do meu país. Eu quero discutir, sim, a segurança do meu país. Eu quero discutir o projeto para a Amazônia. Eu quero discutir o projeto para o Nordeste. Mas não, você abre a TV, é só isso. Ou não é? O espaço tomado por esse discurso fácil, por esse discurso falacioso, por esse discurso enganador. Portanto,
A verdadeira política de segurança é uma política de direitos humanos. A verdadeira política de segurança é uma política de direitos humanos. O que se pretende num país civilizado é ter uma polícia que garanta direitos. É ter uma polícia que garanta liberdade. Ter uma polícia que garanta o respeito à cidadania. Uma polícia que não divida o mundo entre cidadãos e vagabundos, como se fala no jargão. Mas uma polícia que respeite a todos e aqueles que eventualmente cometam crimes, que paguem, nos termos da lei, os seus crimes. Não confundam direitos humanos, defesa dos direitos humanos com impunidade. É outra mistificação. Eu acho que eu já estou batendo aqui nos meus 20 minutos, né? Vou tentar me manter. Depois nós vamos ter perguntas, eu me coloco à disposição. E dizer-lhes que, como eu avisei, não dava ibope não. Obrigado. Coronel Mendonça, por favor. Pois bem, boa noite a todos. Prazer e uma honra e um privilégio estar aqui ao lado do doutor Hélio, da doutora Carmen, coordenador também do curso de Direito, especialmente estar aqui nesta faculdade e poder me reportar, ainda que com brevidade, aos nobres alunos. Nessa temática, como muito bem se posicionou o doutor Hélio, com firmeza e disposição, quando traçou um panorama bastante interessante sobre esse paralelo, essa questão de direitos humanos e segurança pública. Nós temos visto que o Estado do Ceará, notadamente, tem ocupado espaço nas suas campanhas eleitorais, dando bastante ênfase a essa questão, o que, de fato, nós muito bem sabemos, essa dificuldade da segurança pública não é apenas pautada no Estado do Ceará. O país, a nação, a União passa por essa indisposição que tem sido algo que, sobremaneira, tem afetado a sociedade, ou todos nós. E, de fato, a segurança pública precisa ser discutida, permanentemente discutida, porque é algo extremamente dinâmico e, portanto, precisa ser tratada como tal para que nós possamos encontrar mecanismos, maneiras para fazer com que os fatores próprios, causadores da insegurança, sejam minimizados ao ponto de chegarmos a uma condição onde as pessoas possam sobreviver de forma pacífica, possam sobreviver bem, muito embora saibamos que mesmo nos países desenvolvidos existem questões próprias da insegurança, que eu digo países da Europa, com esses ataques terroristas, sobretudo a França nesse momento, a Holanda, enfim, quando, na verdade, nós não temos, por assim dizer, aspectos terroristas que se possa ter nesses países que eu acabo de mencionar. A nossa realidade é muito da violência urbana. Violência urbana gerada, especialmente no contexto do tráfico e consumo de drogas, que vai gerar fatores causadores de insegurança, os quais nós devemos estar nos debruçando permanentemente. Todos os atores sociais, nas suas mais variadas esferas de atuações, devem estar discutindo e, portanto, buscando mecanismos para melhor solucionarmos as questões. No paralelo com a questão dos direitos humanos, realmente me preocupa bastante. Até porque, como agente da lei, como policial militar de carreira, e tenho, por assim dizer, com muito orgulho, uma leitura humanitária do trato com a segurança pública, ou do agente de segurança pública, do policial militar, para com a população, me deixa, por vezes, preocupado quando eu escuto, não só de policiais, mas da sociedade de um modo geral, que direitos humanos é algo danoso, a simples discussão dos direitos humanos é algo danoso e que não pode ser tratado nem retratado como algo que possa contribuir. Me preocupa bastante, porque como humano, a minha pessoa, o meu ser, eu sou detentor de direitos. E, portanto, qualquer pessoa, na sua condição, é detentora de direitos humanos. Óbvio que tantas quantas vezes nós nos deparemos com uma pessoa, por exemplo, que assassina a própria mãe, essa pessoa deve ter o trato do Estado, o Estado democrático de direito, que tem os seus atributos legais, que vai alcançar o que deve alcançar esta pessoa e, portanto, depositar sobre ela o peso do Estado, de sorte que quem dá a pancada, e aqui eu estou aspeando, tem que ser o Estado a partir dos seus dispositivos legais. Não podemos pensar no Estado onde
a força bruta seria a única solução para os delitos. Ou seja, a afetação direta de direitos humanos poderiam, portanto, ser atacados e atingidos, de sorte que, se essa pessoa não sofrer esta ou aquela consequência que eu, particularmente, considero ser adequada, então o Estado não estaria sendo suficiente. Então, os direitos humanos passam sobre isso. É a previsão do legal, daquilo que é pré-estabelecido dentro do Estado democrático de direito. Me preocupa e me faz estremecer quando alguém midiático no país se expressa em dizer que os direitos humanos são algo, e aí usa expressões por vezes até chula, dizer que direitos humanos não valem isso, não vale aquilo, que se, enfim, não deveria ter recurso nenhum direcionado a direitos humanos. Isso é temeroso, porque vai para um extremo, um pensamento extremoso, que certamente pode comprometer, porquanto o que esse tipo de pessoa representa para a sociedade pode trazer profundos pesares, porque nós temos uma tendência, nós seres humanos, de, por vezes, recrudescermos, especialmente quem está na lide diária. Eu imagino o quanto um profissional de saúde recrudesce, aqueles que trabalham, por exemplo, no setor de emergência, de urgência, em chegando inúmeros pacientes agonizando de dor, vai chegar um momento que ele vai se deparar com o paciente e pouco vai perceber a dor daquela pessoa, de tanto conviver com a dor. Então, ele tem que ser chamado a um processo de humanização permanente e continuada para que perceba que a pessoa está sentindo dor, que a pessoa sente dor. Eu posso comparar com o agente de segurança, dentro desse contexto, porque a nossa rotina policial, pesada que o é, nos leva, por vezes, a recrudescer. E, em algum momento, na sua parcela da vida, poderá esquecer os direitos humanos como sendo direitos do homem, do humano. Então, eu tenho uma fala de chamada de atenção a todos nós, não só os agentes de segurança pública. Penso que temos alguns colegas que representam a segurança pública, a policial militar fardada aqui nesse auditório, que me deixa bastante feliz com a presença dos colegas. Mas é preciso estarmos, sociedade, povo, e nós, policiais militares, também somos povo, somos sociedade, tanto fardado como em trajes civis, porque aí nos tornamos imediatamente anônimos, voltados para a manutenção dos direitos humanos. Quem garante uma sociedade pacífica, ou pelo menos tenta garantir uma sociedade pacífica, é a certeza que os direitos do homem estão sendo preservados. Às vezes nós nos enervamos porque o Estado é ausente, não consegue impor uma pena que eu considero ser a ideal. Então, aquela pena que eu não considero ser ideal, mas nós temos que nos fiar na certeza que o Estado há de procurar o melhor. Se aquele determinado atributo legal ele não alcança a dimensão que eu, como enquanto sociedade, gostaria que alcançasse, há de se discutir, há de se debater, há de se provocar o legislador para que ele reinterprete aquele ato lógico, aquele ato legal e, portanto, revisite o mecanismo pela qual seja esse o inibidor daquela ato ou daquela atitude violenta. Mas, se eu considerar como sendo a subtração dos direitos humanos, direito à vida, direito à integridade física, direito, enfim, tudo aquilo que podemos considerar direito do homem, se eu entender que não é o ideal, então eu posso estar levando a sociedade a uma situação do caos. Ou seja, a barbárie. Tem se adotado no país, e a cada 6 horas, pelo menos, a tentativa ou mesmo um linchamento em território nacional. Isso é extremamente preocupante, porque as pessoas têm chegado a um nível de exacerbação que apenas olhando para uma pessoa, e basta uma pessoa dizer, foi ele, e uma segunda agredir, para que tantos outros venham agredi-lo da mesma forma. E vários linchamentos, ou pelo menos tentativa, têm acontecido no país. Aqui na cidade de Fortaleza, os colegas policiais militares certamente têm se deparado por várias vezes em ocasiões ou em ocorrências dessa natureza. Então é preciso estar pensando em direitos humanos permanentemente. É preciso estar discutindo direitos humanos permanentemente. Todos os policiais militares que eu tenho a oportunidade de contribuir com a minha fala, eu digo, olha, nós temos que ser preservadores incondicionais da noção de direitos humanos. Nós temos que ter o domínio próprio da situação, de sorte que os direitos humanos sejam incondicionalmente preservados, ainda que a pessoa tenha cometido o mais pavoroso crime. Como policiais e militares, nós devemos sempre buscar aquilo que é o
ideal, ou seja, conter aquele que cometeu o delito, apresentar a autoridade competente e esperar que o Estado haja. Porque se eu não fizer assim, primeiro, eu estarei, obviamente, indo de encontro à lei. E segundo, eu estarei recrudescendo cada vez mais as relações pessoais, uma vez que já estejam tão recrudescidas ou tão atritosas. Então, a minha fala sempre vai ser quanto aos direitos humanos do ponto de vista prático, do ponto de vista atual, do ponto de vista mesmo operacional. Preservar os direitos humanos. Ainda que alguém, em algum momento, diga, olha, direitos humanos não existe, direitos humanos é um lixo, direitos humanos é algo que não faz sentido. Nós temos aqui que pegar e botar para quebrar mesmo, enfim, porque a solução é essa. É algo falacioso, é algo pesaroso, é algo preocupante, é algo que afeta imediatamente a minha própria pessoa, porque eu posso ser alvo da ausência ou da inobservância de direitos humanos, e em algum momento eu posso pagar caro, porque eu mesmo ignorei a existência dos direitos humanos como sendo essencial. Então, de fundamental importância é compreender os direitos humanos como direito do homem, como de fato os documentos originários desse entendimento, dessa temática nos traz, da forma como aconteceu e acontece a ausência de direitos humanos. Se nós fôssemos pensar em episódios da história humana, algo bem recente como a Segunda Guerra Mundial, algo atual. O Estado, de fato, em alguns momentos, ele é ausente em relação a atributos próprios, por exemplo, da nossa profissão. Deveríamos ter mais assistência do Estado? Sim, deveríamos, com assistência social, com psicologia, mas isso é um processo que a categoria automática vem buscando melhorias nesse sentido, e eu espero que consiga no futuro muito próximo. Existe uma boa vontade dos governantes em discutir essas temáticas, mas quando se fala na relação sociedade, povo e, sobretudo, agente de segurança pública, os direitos humanos devem estar muito presentes e devem ser estudados e reestudados permanentemente, para que possam ser bastante presentes em nossos pensamentos e, portanto, que possam repercutir efetivamente na nossa atividade operacional, no dia a dia e no contato com as pessoas. Isso tem sido meu discurso para os policiais recém-possados, para que eles entendam que a preservação dos direitos humanos é algo que nós não podemos abrir mão, e nós devemos receber os direitos humanos com bastante estima, com bastante propriedade. E, portanto, sejamos aqueles que vão ser arautos, defensores, sentinelas avançadas dos direitos humanos. Porque se o policial militar, e aí, falando do policial militar propriamente dito, mas com extensão às demais categorias da segurança pública, não tiverem ou não carregarem consigo essa noção muito viva de direitos humanos, deixando cair por terra essas falas pesadas, muitas das vezes midiáticas, que direitos humanos não servem de nada, que é uma mentira, que é um lixo, eu penso que nós estamos comprometendo o bom nome da instituição no seio da sociedade. O que não é nada bom, o que não é nada razoável. Devemos sim estar permanentemente nos aperfeiçoando, buscando os modelos que têm auferido os melhores lucros sociais para depositar sobre essa sociedade o que dela esperamos. E, portanto, que isso se estenda não só aos policiais, porque a gente percebe que a sociedade ela tem alcançado, ou trazido para si, ou admitido para si essa mística, que direitos humanos, ou parte da sociedade, que direitos humanos é algo inconcebível, é algo inaceitável, é algo que não existe. E, de repente, alguém lança a mão desse discurso e simplesmente encontra ouvidos ou percepções ávidas de procurar ver esse manifesto como sendo seu também. E então isso pode trazer sérios comprometimentos às relações interpessoais entre nós, seres humanos, pelos quais esses direitos existem. Então não há de se pensar como direitos humanos como algo que não deve acontecer, que não deve se preservar, de forma nenhuma. Os direitos humanos existem para todos nós. Se em algum momento esses direitos humanos não forem preservados, o que será de nós, seres humanos? Imagine quando é o agente público que venha ou que possa vir a subtrair esse direito humano. Então é preocupante. Eu digo isso porque nós temos vivenciado no dia a dia, em algum momento, algum tipo de comportamento dessa natureza, não só do policial. O policial talvez seja o menos, muito embora muitos reneguem, parte recepciona com facilidade, mas da própria comunidade, da própria sociedade, que parte para a agressão imediata, sem dar direito algum a quem quer que seja. Muito embora todos nós reconheçamos a dificuldade da insegurança que o país atravessa, que a nossa cidade de Fortaleza atravessa. Então, meu recado aqui, meus queridos
alunos, mestres que aqui estão, é para que nós sejamos permanentemente preocupados. Podemos pensar no cenário das agrúrias da guerra convencional ou de uma guerra civil, onde os direitos humanos são subtraídos, são retirados, e o quanto as pessoas sofrem. Devemos ir na contramão dessa interpretação. Muito pelo contrário, devemos sempre e simplesmente buscar permanecer desses direitos humanos da forma como eles estão, dentro da previsão legal, para que eles se estabeleçam cada vez mais, para que nós sejamos pessoas que conseguem conviver sobre o mesmo espaço, esperando que o Estado atue, que o Estado se aperfeiçoe, e assim possa ele estabelecer a conduta mais acertada possível, para que uma pessoa, tendo cometido esse ou aquele delito, possa pagar pelos seus erros. E não simplesmente achar que, tirando o direito humano de qualquer pessoa, nós estaremos resolvendo a solução. Eu acredito que isso vai na contramão do progresso, vai na contramão do desenvolvimento social, vai na contramão da qualidade de vida das pessoas, e nós não podemos embarcar nesse tipo de conversa, porque é pesarosa, é perigosa, eu diria que é extremista e que nada constrói. Então, eu vou ficando por aqui, já me dispondo às indagações que certamente virão dos alunos, dos aqui presentes, para que nós possamos compreender cada vez mais e melhor essa temática. Muito obrigado. Doutora Carmen Lúcia. Alô? Alô? Boa noite a todos e a todas. Sempre quem fica por último, né, acaba saindo num prejuízo, porque muita coisa que eu iria dizer, os ilustres palestrantes já disseram. E eu acredito que muita gente aqui na plateia deve estar pensando assim, nossa, a gente pensou que ia ouvir alguma coisa diferente, né, porque são profissionais de segurança pública. Então, a ideia é que nós estejamos muito afastados, né, da temática de direitos humanos. E a realidade é que não é essa. Eu queria trazer para vocês uma reflexão, porque muita coisa já foi dita anteriormente, e a gente veio aqui para mexer com a cabeça de vocês. A gente não veio aqui só para falar, porque eu acho que o momento mais importante é o momento do debate. Não adianta só a gente ficar falando aqui, vocês ficarem ouvindo, né, essa educação depositária, né, que o Paulo Freire dizia. Então, eu queria que a gente pensasse sobre, mas, afinal de contas, o que são esses direitos humanos? Aí eu queria saber de vocês se alguns de vocês já leu alguma vez a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguém já leu aqui? Já, né? E, então, eu quero dar de presente para essa moça aqui de vermelho uma declaração de direitos humanos, que você pode ficar com ela, você pode tirar a xerox depois e passar para as outras pessoas. Porque, se você lendo a Declaração dos Direitos Humanos, você vai ter a noção exata do que é. O direito a uma moradia digna, o direito à saúde, o direito à carga horária, você tem uma carga horária de trabalho, você tem direito à alimentação, você tem direito à privacidade. São tantos os direitos humanos para a gente simplesmente reduzi-los a uma questão de segurança pública. Então, assim, direitos humanos é uma capacidade que a gente tem de gerar empatia, ou seja, você pensar em direitos humanos é você gerar empatia, você se colocar no lugar do outro, sempre. Porque a gente tem, todo mundo tem um juiz dentro de si, né? Então, assim, é super fácil a gente julgar uma pessoa que teve um desvio de conduta e que foi presa. Então, assim, o senso comum, como é a coisa mais fácil, né? A gente não quer pensar, então a gente vai sempre no senso comum. Não, todo mundo está falando de direitos humanos, é para bandido, então eu vou falar isso também porque isso é bonito, porque aí eu não penso, entendeu? É muito mais fácil eu não pensar, é muito mais fácil eu dizer o que o outro está dizendo. E o discurso que agrada, como o Hélio disse. A gente não está aqui para fazer um discurso para agradar, a gente está querendo chamar vocês para a realidade.
essa carta, os direitos humanos, eles já existiam antes de qualquer carta, pelo simples fato de sermos pessoas humanas. E para convivermos nesse planeta, em todos os ambientes, a gente precisa ter uma carta de direitos, a gente precisa ter uma diretriz para que possamos nos desenvolver. Então, assim, a gente saiu dos tempos da barbárie. Eu gosto muito de ir lá atrás na história, né, em que era super agradável assistir as pessoas serem comidas pelos leões, né? As pessoas achavam aquilo maravilhoso. E você ser uma pessoa ser queimada, viva. Então, assim, a gente já passou por um período bem mais obscuro, né? Então, eu acho assim, que a gente já evoluiu bastante. Mas a gente precisa sempre continuar refletindo para que a gente não caia nas armadilhas. Porque, normalmente, as pessoas têm aquela tendência de julgar, né? De querer ser o juiz de tudo e não refletir. Por exemplo, hoje, um colega numa delegacia do interior teve um problema muito sério, que o adolescente foi preso em conflito com a lei, e as pessoas da cidade estavam tentando resgatar esse adolescente dentro da delegacia para agredi-lo, para matá-lo. Então, assim, não é um momento de barbárie, gente? O que a gente está fazendo da gente, né? Então, a gente tem que pensar sempre sobre isso. E não é só nesse ambiente acadêmico, porque direitos humanos, eles estão em toda parte, seja na educação formal, né, que vocês têm aqui, quanto na educação informal. Na casa da gente também, a gente pratica muita injustiça dentro da casa da gente, porque, assim, o devido processo legal, que a gente tanto, né, no direito fala, que é dar ao outro o direito de fazer a sua defesa, a gente normalmente não faz isso, né? Violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos e que acaba na segurança pública, a gente acaba tendo que administrar. Então, o que é você elaborar esses direitos humanos? A sua casa é um grande laboratório, né? É você ensinar o outro como ele deve tratar as outras pessoas do lado de fora da sua casa. Então, quando você agride o seu filho porque ele agrediu um coleguinha na escola, você está ensinando a ele que a violência vai resolver. E como fica a cabeça daquela coisa? Poxa, eu bati no meu colega e eu estou apanhando porque bati. Então, assim, a gente ainda vive sob uma pedagogia muito perversa. Que nós criamos, né, esses seres humanos que estão aqui, nós educamos as pessoas. Então, é extremamente importante que a gente passe valores humanos para essas pessoas. Então, eu queria muito criar essa reflexão, porque normalmente a gente fala muito no campo do direito, e como eu sei que aqui tem alunos de todas as cadeiras, eu acho importante a gente refletir sobre isso, sobre o quanto a universidade pode trazer essa temática transversalmente, né? Seja na aula no curso de educação física, no curso de letras. Por exemplo, no curso de letras você pode trazer literatura. Literatura sempre foi uma forma de gerar empatia, né? Rousseau, no livro dele, A Nova Heloísa, lá atrás, 1700 e tanto, ele estava instigando as pessoas a sofrerem junto com aquela personagem que sofreu uma grande injustiça e, na ocasião, causou uma turbulência, né? Porque as pessoas começaram a sentir, começaram a ter sentimentos. Então, assim, os direitos humanos eles podem vir através da literatura, da arte. Quantos artistas não fizeram pinturas que retrataram momentos históricos de pânico, de medo, de violência? Então, assim, o que tem a ver com a polícia? Não existe nada mais convergente. Direitos humanos e polícia, e segurança pública. Porque nós somos os primeiros garantidores, né? E a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter conhecimento para conter as nossas emoções
e muitas vezes é muito difícil, porque a gente lida com questões muito difíceis. Trabalhar na área de segurança pública é você ter uma dieta diária de violência, né? Você lidar com conflitos o tempo inteiro, mas se nós assumirmos esse cargo, nós temos a obrigação, né? A gente não pode escolher sobre o que a gente vai fazer, não, a gente tem que fazer o que está na lei, né? Como o doutor Hélio falou. Então, assim, nada mais convergente no nosso dia a dia do que garantirmos os direitos humanos. E a defesa é feita por várias pessoas, é feita por comissões de direitos humanos. Então, as pessoas, muitas vezes, se referem a direitos humanos como se fosse uma coisa que fosse ruim e que viesse para destruir tudo e extremamente negativa. Não, direitos humanos é o que se espera para que uma sociedade tenha felicidade, né? Para que ela seja feliz, para que ela não sofra com a desigualdade. Então, assim, gente, eu queria muito trazer essa reflexão. Vamos pensar o que é isso. Vamos para casa e vamos pensar, né? O que é isso? Será que esse povo que está aqui é louco? Né? As pessoas da polícia falando que são defensores de direitos humanos, são garantidores, mas é isso que a gente faz, a gente é pago para fazer isso. E a gente também, mesmo não sendo pago, a gente tem, enquanto seres humanos, de seguir o caminho do que é humano para a gente não voltar para a barbárie. Então, assim, em época de eleições, aparecem várias pessoas, né, com ideias mirabolantes, programas mirabolantes de que vamos endurecer as leis. Não adianta absolutamente nada. Eu sou delegada de polícia há 16 anos, antes eu era advogada. Endurecimento de lei não serve para absolutamente nada. Se servisse, já tinha servido lá no passado. Né? Então, vamos ver a realidade, vamos ver o que está por trás de todo esse discurso. A gente tem uma mídia muito conservadora, né, que é regida por um mercado, e que esse mercado enriquece através do medo, vende-se muita coisa através do medo. Então, a gente tem que estar alerta para esses sinais, para o que tem por trás disso. Por que a gente tem uma televisão que passa 14 horas de programa policial e por trás um monte de patrocínios? Então, vamos ver quem está patrocinando isso, né? E por que a gente assiste isso? Por que a gente assiste? Por que a gente gosta de assistir, né, a maldade? Então, assim, são programas extremamente hipócritas que eles expõem, como o Hélio bem dizia, as vítimas são super expostas, as famílias das vítimas são abordadas no momento de dor, né? Então, assim, aí a gente tem essa mídia conservadora que vem e que fala sobre as pessoas que são as mais desfavorecidas, né, da sociedade. Então, uma coisa que eu aprendi é que você não pode simplesmente querer entender um fenômeno pela sua consequência. Tá? Chegou ali na delegacia um caso horroroso. Sim, quando você começa a investigar, você começa a entender a história de vida que tem por trás de um crime, você vê tanta coisa que o direito não te responde mais. Então, assim, a gente vive numa sociedade que é criminológica, ela cria os crimes, ela coloca pessoas em situação de praticar crimes e depois encarcera, e a gente ainda, de queda, se pudesse, a gente podia, né, querer matar, porque tem pessoas que defendem a pena de morte. Então, vamos raciocinar com essa maturidade da civilização, né, do século XX, XXI. Vamos amadurecer, vamos evoluir nessas questões, não vamos nos deixar levar por discursos de ódio, né, que sempre tem, porque o ódio é sempre contra a pobreza, né, sempre contra o negro,
é sempre contra as pessoas que não tiveram as melhores condições. Quer dizer, na verdade, todo esse sistema, o legislativo penal, acaba caindo na mão de uma elite que não tem produzido absolutamente nada, não tem deixado que o próprio Estado implemente políticas públicas para que as pessoas tenham uma melhor condição de vida e não partam para o crime. Então, são várias reflexões. Se a gente fosse falar sobre direitos humanos e o que tem em torno disso e o que trouxe, então vamos pensar o seguinte: há violações de direitos humanos, né, por parte das instituições, né, porque a Declaração de Direitos Humanos ela veio depois do Holocausto, aquela coisa horrível que dizimou milhares de judeus, mas vamos pensar do ponto de vista também doméstico, e lá são praticadas muitas violências, né? A violação de muitos direitos humanos contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, contra crianças e adolescentes. Então, assim, a violação está em todos os lugares. E isso tudo vai desaguar na segurança pública, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem, como aplicador da lei, a gente tem que tomar as providências cabíveis dentro do direito, dentro da técnica, tanto a polícia investigativa, né, judiciária, quanto a polícia militar. Não existe coisa mais bonita do que um policial militar conseguir conter, né, um infrator, detê-lo e levar para uma delegacia e se fazer o flagrante e ele ir para a cela sem que tenha que bater nele, sem que tenha que torturar. O trabalho policial é esse. Os policiais são agentes sociais, eles estão para nos proteger. E essa pessoa pode ser um filho seu. Por isso que eu digo assim, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é importantíssimo, porque você pode aprovar o lixamento quando não é alguém da sua família, mas quando é um vizinho seu. E quando é você, né? Quando foi você que foi confundido com alguém na rua. Então, assim, é uma coisa tão mais profunda, sabe? Que a gente não pode reduzir simplesmente a questão do direito, dos direitos humanos à questão dos criminosos. Ou seja, direitos humanos é coisa de bandido, né? O direitos humanos é contra mim, eu sou a vítima, é contra mim. Absolutamente, todo o sistema de justiça está ao lado da vítima. Existem programas, como, por exemplo, um da Secretaria de Justiça, que é praticado lá na Secretaria do Dr. Hélio, que é um centro de referência de apoio a vítimas de violência, que tem psicólogos, assistentes sociais, tem apoio jurídico, temos programas de proteção a vítimas. Então, assim, é feito, sim, muito pelas vítimas. Temos que fazer muito mais ainda também pelos infratores para que eles saiam de dentro do cárcere pessoas melhores. E, mesmo que seja por egoísmo, vamos fazer isso porque eles vão sair e eles podem voltar a nos assaltar, né? A gente até egoisticamente poderia pensar assim, porque o cárcere seria um lugar para se repensar, né? A vida, conseguir oportunidades. Então, assim, vamos pensar com a nossa cabeça, né? E agora eu acho que é o melhor momento, né? Porque eu acho muito chato ficar falando e ver pessoas que talvez queiram dizer também alguma coisa ou concordar com o que a gente está dizendo ou discordar, podem ficar à vontade, porque isso aqui é uma democracia. Então, eu agradeço a vocês e estou aqui à disposição para qualquer questionamento. Thank you.